Capítulo 5. Cinemática. Análise gráfica do MU e do MUV. Parte 2 de 2. Movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, MUV, é aquele em que o corpo sofre aceleração. Portanto, sua velocidade é variável, aumentando ou diminuindo. A equação de espaços do movimento uniformemente variado é de segundo grau. A equação de velocidade do movimento uniformemente variado é de primeiro grau. A aceleração do movimento uniformemente variado é constante, diferente de zero. Em termos matemáticos, se a equação horária de espaços é uma função de segundo grau, então sua representação gráfica é de uma parábola. Se a velocidade escalar é uma função de primeiro grau, sua representação gráfica é uma reta inclinada. E se a aceleração escalar é constante, sua representação gráfica é uma reta horizontal, fora do eixo dos tempos. Resumindo, o gráfico de espaços do movimento uniformemente variado são parábolas. Os gráficos de velocidade e de aceleração são retas. Primeiro caso possível. Movimento retilíneo iniciado em espaço escalar positivo contra a orientação da trajetória, indicando velocidade escalar negativa, decrescente, até o ponto de inversão. A partir dele, o espaço e a velocidade voltam a crescer. Durante todo o movimento, a aceleração escalar é positiva. Segundo caso possível. Movimento retilíneo iniciado em espaço escalar positivo contra a orientação da trajetória, indicando velocidade escalar negativa, decrescente até o ponto de inversão, que coincide com a origem da trajetória. A partir dele, o espaço escalar e a velocidade voltam a crescer. Durante todo o movimento, a aceleração escalar é positiva. Movimento retilíneo iniciado em espaço escalar positivo contra a orientação da trajetória, indicando velocidade escalar negativa, decrescente, até o ponto de inversão. A partir dele, o espaço escalar e a velocidade voltam a crescer. Durante todo o movimento, a aceleração escalar é positiva. Movimento retilíneo iniciado em espaço escalar negativo, a favor da orientação da trajetória, indicando velocidade escalar positiva, decrescente até o ponto de inversão. A partir dele, o espaço escalar decresce e a velocidade volta a crescer. Durante todo o movimento, a aceleração escalar é negativa. Quinto caso possível. Movimento retilíneo iniciado em espaço escalar negativo a favor da orientação da trajetória, indicando velocidade escalar positiva decrescente até o ponto de inversão, que coincide com a origem da trajetória. A partir dele, o espaço escalar decresce e a velocidade volta a crescer. Durante todo o movimento, a aceleração escalar é negativa. Sexto caso possível. Movimento retilíneo iniciado em espaço escalar negativo, a favor da orientação da trajetória, indicando velocidade escalar positiva decrescente até o ponto de inversão. A partir dele, o espaço escalar decresce e a velocidade volta a crescer. Durante todo o movimento, a aceleração escalar é negativa.
Outros casos possíveis. Movimento retilíneo sempre a favor da orientação da trajetória, iniciando com velocidade escalar positiva, crescente, indicando que não haverá ponto de inversão. Durante todo o movimento, a aceleração escalar é positiva. Movimento retilíneo sempre a favor da orientação da trajetória, iniciando com velocidade escalar nula, crescente, indicando que não haverá ponto de inversão. Durante todo o movimento, a aceleração escalar é positiva. Movimento retilíneo sempre contra a orientação da trajetória, iniciando com velocidade escalar negativa, crescente, indicando que não haverá ponto de inversão. Durante todo o movimento, a aceleração escalar é negativa. Movimento retilíneo sempre contra a orientação da trajetória, iniciando com velocidade escalar nula, crescente, indicando que não haverá ponto de inversão. Durante todo o movimento, a aceleração escalar é negativa. Conclusões. O gráfico de espaço em função do tempo para um MOVE será sempre uma parábola, possuindo uma concavidade virada para cima, indicando aceleração positiva, ou virada para baixo, indicando aceleração negativa. Esta parábola pode cortar o eixo dos tempos duas vezes, determinando que o móvel passa duas vezes pela origem dos espaços. Uma vez, indicando que o móvel passa apenas uma vez pela origem dos espaços, ou nenhuma vez, indicando que o móvel nunca passa pela origem dos espaços. O gráfico de velocidade escalar em função do tempo, para o MOVE, será sempre uma reta inclinada, crescente ou decrescente. Essa reta pode ou não cortar o eixo dos tempos. Caso isso aconteça, o instante do cruzamento da reta com o eixo dos tempos indicará o movimento em que a velocidade do móvel é nula e ocorre a inversão do movimento. O gráfico da aceleração escalar em função do tempo para o MOVE será sempre uma reta horizontal, positiva ou negativa. Propriedades gráficas. Primeira propriedade, gráfico de espaços. Para um movimento uniformemente variado, a tangente de inclinação da reta que corta a parábola no gráfico de espaço por tempo indica o valor de velocidade neste instante. No gráfico apresentado, a inclinação crescente indica a velocidade positiva. Inclinação decrescente, velocidade negativa. E no ponto de inversão, como a inclinação é nula, a velocidade também será. Segunda propriedade, gráfico de velocidade. Para um movimento representado, a tangente da inclinação do gráfico fornece o valor da aceleração constante. Nesse caso, a inclinação é positiva, crescente, indicando aceleração positiva. Outra possibilidade seria uma inclinação decrescente, indicando aceleração negativa. No mesmo gráfico de velocidade mostrado anteriormente, poderíamos calcular a área abaixo do gráfico até o eixo dos tempos, correspondente a um trapézio. Esse valor corresponde à variação de espaço do móvel durante o movimento. Terceira propriedade, gráfico de aceleração. No gráfico de aceleração, podemos calcular a área abaixo dele até o eixo dos tempos, correspondente a um retângulo. Esse valor corresponde à variação de velocidade do móvel durante o movimento. Conclusões. Resumidamente, no gráfico de espaço,
A tangente da inclinação fornece a velocidade. No gráfico de velocidade, a tangente da inclinação fornece a aceleração. No gráfico de aceleração, a área até o eixo dos tempos fornece a variação de velocidade. E no gráfico de velocidade, novamente, a área até o eixo dos tempos fornece a variação de espaço do movimento. Veja esse esquema. Exercício número 1. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Exercício número 2. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Exercício 3. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta.